As Escrituras Sagradas não nos informam sobre quando, ou seja, dia, hora, mês e século do retorno de Cristo. Mas há aproximadamente perto de 80 textos indicadores de tempo que nos revelam sobre a proximidade do juízo que viria ainda na geração da igreja primitiva. Os primeiros discípulos esperavam pela vinda em juízo de Cristo para destruir Jerusalém. Este é o assunto de Mateus 24. Nesse tópico, vou mostrar o quão errônea é a interpretação do corpo governante das Testemunhas de Jeová acerca dos textos indicadores de tempo. Vamos começar pelo texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 4. Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar, pois os homens só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão aos prazeres em vez de Deus, e manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Observe o que as Testemunhas de Jeová ensinam sobre o versículo acima. A Bíblia fala de coisas que aconteceriam no final do atual sistema de coisas, ou do fim do mundo. Mateus capítulo 24, versículo 3. Ela chama esse período de últimos dias, tempo determinado do fim, ou tempo do fim. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. E Daniel capítulo 8, versículo 19. Sim, a situação do mundo e as profecias bíblicas indicam que os últimos dias, ou tempo do fim, começaram em 1914. Nesse ano, o reino de Deus começou a reinar no céu. Observe que os intérpretes da Torre de Vigia colocam o começo dos últimos dias a partir do ano de 1914. Contradizendo esse ensinamento, a Bíblia mostra algo bem diferente. As Escrituras mostram que os últimos dias aconteceram no tempo da igreja primitiva. Veja a seguir o que os textos bíblicos dizem claramente. Há muito tempo, Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, em muitas ocasiões e de muitos modos. Agora, no fim destes dias, Ele nos falou por meio de um Filho, a quem designou o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez os sistemas de coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. A tradução herética do Novo Mundo chama o tempo da primeira vinda de Cristo como sendo o fim destes dias. A tradução literal da passagem acima no grego é o último dos dias estes. É por isto que as demais traduções da Bíblia são bem mais claras que a herética tradução do Novo Mundo, quando traduzem como nestes últimos dias. O mesmo livro de Hebreus diz mais. Senão, teria de sofrer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, no final do sistema de coisas, ele se manifestou de uma vez para sempre, para eliminar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Observe que a primeira manifestação de Cristo no mundo se dá no final do sistema de coisas, ou na consumação dos séculos, conforme a tradução da Bíblia Almeida Corrigida Fiel. O apóstolo Pedro também concorda que a primeira vinda de Cristo se deu no fim dos tempos, mas foi com sangue precioso, como o de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o de Cristo. É verdade que ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado no fim dos tempos por causa de vocês. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 e 20.
O apóstolo Paulo também concorda que os seus contemporâneos estavam vivendo os últimos dias. Essas coisas lhes aconteceram como exemplos e foram escritas como aviso para nós, para quem já chegou o fim do sistema de coisas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Outras traduções trazem a frase fim dos séculos. O apóstolo Paulo, na mesma carta aos Coríntios, diz que a situação angustiosa que eles estavam vivendo apontava que o tempo estava sendo abreviado, conforme reza algumas traduções. Na herética tradução do Novo Mundo temos: portanto, penso que é melhor o homem continuar como está, em vista das dificuldades atuais. Além disso, digo o seguinte: irmãos, o tempo que resta é reduzido. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Os que choram, como quem não chora. Os que se alegram, como quem não se alegra. Os que se compram, como quem não se possui. E os que fazem uso do mundo, como quem não o usa plenamente. Porque a cena deste mundo está mudando. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 26, versículo 29 a 32. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é uma profecia do profeta Joel, quando aconteceria esse evento, nos últimos dias. Na verdade, estas pessoas não estão bêbadas, como vocês supõem, pois é a 3ª hora do dia. Ao contrário, isto é o que foi dito por meio do profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoas, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os jovens entre vocês terão visões, e os homens idosos entre vocês terão sonhos. Atos capítulo 2, versículo 15 a 17. As evidências bíblicas não param por aí. Os apóstolos, de tal forma, sabiam que estavam vivendo os últimos dias, que o apóstolo João chega a dizer para os seus contemporâneos que eles estavam vivendo a última hora. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo virá, já surgiram agora muitos anticristos. Por causa disso, sabemos que esta é a última hora. 1 João capítulo 2, versículo 18. É interessante que para se referir à última hora, temos a palavra esta, que é um pronome demonstrativo próximo, significando que a última hora era o exato momento em que João e seus contemporâneos estavam vivendo. Uma vez que os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, acreditavam que estavam vivendo os últimos dias, logo, jamais podemos pensar que eles estivessem enganados. Eles estavam certos, pois Deus não mente. Então, deve surgir a pergunta: afinal, quando a Bíblia fala dos últimos dias, refere-se aos últimos dias do quê? Vou deixar o próprio diabólico corpo governante responder. Agora, preste atenção o que está escrito nas revistas de estudo das Testemunhas de Jeová. Sistemas de coisas, tradução da palavra grega aion, quando se refere a uma situação existente ou a aspectos que caracterizam certo período ou época. A Bíblia fala do atual sistema de coisas, referindo-se à situação predominante no mundo em geral e ao modo de vida do mundo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Por meio do pacto da lei, Deus estabeleceu um sistema de coisas que alguns talvez chamem de era israelita ou judaica. Jesus Cristo, por meio de seu sacrifício resgatador, foi usado por Deus para dar início a outro sistema de coisas, que envolve primeiramente a congregação de cristãos ungidos. Isso marcou o começo de uma nova era, caracterizada pelas verdades prefiguradas pelo pacto da lei. Quando a expressão se encontra no plural, refere-se a vários sistemas de coisas ou situações predominantes que existiram ou que vão existir. Mateus capítulo 24, versículo 3,
Marcos capítulo 4, versículo 19, Romanos capítulo 12, versículo 2 e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Em alguns contextos, a expressão também pode se referir a todas as coisas criadas, incluindo o sol, a lua, as estrelas e a própria terra. Hebreus capítulo 1, versículo 2 e Hebreus capítulo 11, versículo 3. Note que em várias partes, o corpo governante das testemunhas de Jeová reconhece que a tradução da palavra grega aion, muitas vezes traduzida como sistema de coisas, era ou mesmo mundo, é também uma referência à era israelita ou judaica. De fato, os apóstolos acreditavam que estavam vivendo nos últimos dias da era judaica. Apesar disto, o leitor poderá objetar que os últimos dias, que serão tempos difíceis em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 4, refere-se ao últimos dias do mundo e não da era judaica. O problema é que a Bíblia é riquíssima de detalhes que comprovam que tanto Jesus como os apóstolos se expressaram com termos e palavras retiradas do Antigo Testamento, o que nos faz pensar que os últimos dias de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 4, seriam diferentes é o nosso olhar moderno, fora do contexto e da cultura dos primeiros ouvintes e leitores judeus do tempo dos apóstolos. A frase últimos dias é uma referência hebraica para o futuro de Israel e não sobre o fim dos tempos do mundo físico. Agora, observe a tabela abaixo, nos últimos dias e o seu cumprimento. Gênesis capítulo 49, versículo 1. Os descendentes imediatos de Jacó. Números capítulo 24, versículo 14. Davi esmagou os moabitas. Deuteronômio capítulo 4, versículo 30. Período dos juízes. Deuteronômio capítulo 31, versículo 29. Período dos juízes e seguintes. Isaías capítulo 2, versículo 2 a 4. E Miqueias capítulo 4, versículo 1. Período do Messias. Jeremias capítulo 23, versículo 30 e Jeremias capítulo 30, versículo 24, Babilônia. Jeremias capítulo 48, versículo 47, Pentecostes. Jeremias capítulo 49, versículo 39, Pentecostes. Daniel capítulo 2, versículo 28, sucessão de potências mundiais. Daniel capítulo 8, versículo 17 e 19, Antíoco Epifânio, 175 a 164 a.C. Daniel capítulo 10, versículo 14, Ciro para Antíoco, e Oséias capítulo 3, versículo 5 e Atos capítulo 2. Agora, veja a seguir alguns exemplos da tabela acima. Deuteronômio capítulo 31, versículo 29. Pois eu sei muito bem que depois da minha morte, vocês certamente farão o que é mal, e se desviarão do caminho que lhes ordenei. E certamente lhes sobrevirá calamidade no fim dos dias, porque vocês farão o que é mal aos olhos de Jeová, e o ofenderão com o trabalho das suas mãos. Esta profecia foi cumprida em Juízes capítulo 2, versículo 20 e 21, e não no fim dos dias do mundo. Por fim, a ira de Jeová se acendeu contra Israel, e ele disse: visto que esta nação violou o meu pacto que fiz com seus antepassados e me desobedeceu, eu, da minha parte, não expulsarei de diante deles nem mesmo uma das nações que Josué deixou quando morreu. No livro do profeta Jeremias, temos uma profecia sobre os últimos dias que ocorreu no tempo do profeta. Vejam o vendaval da parte de Jeová e romperá com fúria. Será uma tempestade devastadora lançada sobre a cabeça dos maus. A ira ardente de Jeová não recuará, até que ele tenha cumprido e executado as intenções do seu coração. Na parte final dos dias, vocês entenderão isso. Jeremias, capítulo 30, versículo 23 e 24. O Senhor, Jeová Deus, profetizou através do profeta Jeremias que após o cativeiro babilônico ele iria restaurar Moabe e Edom nos últimos dias, que ocorreu
Dentro de 70 anos, vou usar outra vez, além da tradução do Novo Mundo. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. Contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo contra Moabe. Jeremias capítulo 48, versículo 46 e 47. Uma profecia diz que Israel seria espalhado e depois reunido nos fim dos anos. Isto aconteceu após o exílio babilônico de 70 anos. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Ezequiel capítulo 12, versículo 15. Mas deixarei um resto, porquanto alguns de vós escaparei da minha espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Ezequiel capítulo 6, versículo 8. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Ezequiel capítulo 38, versículo 8. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Note que a frase fim dos anos não se refere ao fim do mundo físico, mas ao fim do cativeiro de Israel na Babilônia. Em face das evidências apresentadas até agora, podemos notar que as testemunhas de Jeová, como a maioria dos demais grupos religiosos, erram sobre a questão dos últimos dias, justamente porque não prestam atenção no texto. Talvez o que leva o leitor a pensar que 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 4, refere-se ao fim dos tempos, tal como concebemos atualmente, seja o aumento da maldade humana. É o que pretendo analisar no segundo vídeo.